amigos do Interteor, estamos aqui diretamente de Fortaleza no 8º encontro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo para responder a mais um aplica ou não aplica. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas nos embargos à execução? Vejam, a pergunta parece simples, mas o tema é polêmico. Os embargos à execução, segundo a maior parte da doutrina, têm natureza de ação de conhecimento, natureza cognitiva, tanto que é encerrado por sentença e, além disso, é possível suscitar nos embargos qualquer matéria de defesa que se poderia alegar no processo de conhecimento, conforme o artigo 917, inciso 6 do CPC de 2015. Em razão disso, alguns tribunais, inclusive tribunais regionais federais, têm entendido que não cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas nos embargos à execução, com base no artigo 1015, parágrafo único do CPC, que é aquele dispositivo que autoriza a interposição do agravo contra as decisões proferidas na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença e no processo de execução. Ora, se os embargos à execução têm natureza cognitiva, se o parágrafo único fala em cumprimento de sentença e em processo de execução, não seria cabível o agravo de instrumento com base no parágrafo único do 1015. Se a parte deseja interpor o agravo de instrumento, deveria se fundamentar num dos incisos do artigo 1015, que trata de matérias tipicamente suscitáveis na fase ou no processo de conhecimento. Há, no entanto, quem considere que é sim possível a interposição do agravo de instrumento nos embargos à execução com base no artigo 1015, parágrafo único. Isso porque, apesar da natureza cognitiva dos embargos à execução, trata-se de uma ação incidental que está vinculada ao processo de execução. E estando vinculada, só existe em razão do processo de execução, inclusive. E estando vinculada ao processo de execução, seria cabível o agravo de instrumento com base no artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Vejam, pensamos que a interpretação mais adequada, talvez, seja aquela que busque um meio termo entre essas duas vertentes, entre essas duas visões. De fato, há uma natureza cognitiva nos embargos à execução. Porém, as matérias alegáveis nos embargos, você tem um misto de matérias tipicamente da fase de conhecimento e de matérias tipicamente da fase do processo executivo. Inclusive, há matérias comuns que podem ser alegadas tanto nos embargos à execução como na impugnação. Por exemplo, excesso de penhora, incorreção da penhora, inclusive a alegação de incompetência absoluta ou relativa, que tanto pode ser suscitada na impugnação como nos embargos à execução. Observe que a nulidade da citação do processo de conhecimento só pode ser alegada na impugnação. Matérias tipicamente do processo de conhecimento podem ser alegadas nos embargos, mas há algumas matérias que são comuns às duas modalidades de defesa. Então pensamos que talvez seja mais adequada a interpretação que leve em conta essa distinção e que repute cabível o agravo de instrumento com base no parágrafo único nos embargos à execução relativamente àquelas decisões tipicamente relacionadas à fase ou ao processo executivo, como o excesso de penhora, como a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Já para aquelas decisões que digam respeito tipicamente à fase ou ao processo de conhecimento, essas matérias seriam impugnáveis por meio do agravo do instrumento, mas com base num dos incisos do artigo 1015. Essa é a solução que nós estamos aqui propondo. Estamos, obviamente, sujeitos às críticas que serão muito bem-vindas. Essa é, então, a resposta do nosso Aplica ou Não Aplica. Esperamos encontrá-los em breve. Tchau!